Olá, seja muito bem-vindo ao Brasil Café. Hoje vamos conhecer uma empresa que recebeu a primeira certificação de cafeicultura regenerativa do mundo, visando o cuidado da terra e as boas práticas agropecuárias. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Fernando Belloni, que é diretor de produção cafeeira da Agro Belloni. Olá, Fernando, seja bem-vindo, é uma satisfação te receber aqui. Olá, Thiago, muito obrigado pelo convite aí. Obrigado a todos. Tá certo, eu gostaria que você falasse para a gente então um pouco da história da Agro Belloni. Vocês têm aí pouco mais de 8 anos de mercado. Como foi inserir nesse mercado do café e a história por trás aí da Agro Belloni? Então, na verdade, o café é uma atividade nova para a AgroBelloni. Nós somos uma família, hoje, a terceira geração de produtores, e começamos com uma atividade principal na cultura da batata, na verdade. Hoje, a gente começou no estado de São Paulo, uma região ali próxima ao sul de Minas, na região de São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul, e acabamos vindo para o Cerrado em 95 e começamos as atividades de batata aqui no Cerrado, grãos, e hoje a gente é bem diversificado e uma das culturas que a gente trabalha também é o café, que é mais recente, começou um pouco mais recente do que as outras aí. Tá certo. E como foi essa mudança de cultura, né? Vocês já tinham aí uma pegada já de outro tipo de cultivar e depois migra para o café. Como que foi esse despertar aí para das bebidas mais apreciadas do mundo? Então, para a gente é meio natural, sabe? Porque Patrocínio é uma cidade que respira café, né? Aqui todo mundo só fala em café, é uma das maiores, um dos maiores municípios de produção de café do Brasil, né? Então acaba que a gente tem muita facilidade para ter contato com produtores, com técnicos. Então para a gente não foi complicado entrar na atividade de café. A gente acha que foi um processo até tranquilo pela facilidade que a gente tem de informação, de acesso à tecnologia aqui na nossa cidade. Mas foi bem gostoso, né, que a gente sai das culturas que são anuais, né, e passamos para uma cultura perene. Então tem uma dinâmica um pouco diferente, mas a gente gosta muito. Estamos achando bem gostoso, bem prazeroso mexer com café. Bom, e é uma questão tanto quanto diferente, porque a certificação que a gente está falando aqui da cafeicultura regenerativa e essa certificação que a AgroBelloni recebeu aí como a primeira empresa do mundo a receber essa certificação, vai por um viés totalmente sustentável. Como foi trabalhar essa pegada sustentável, o olho no meio ambiente, olho nos cuidados da terra e trazer isso para o mercado, um café com a produção aí diferente? Então, esse processo vem sendo feito aqui na fazenda já tem uns 4 anos ou mais. A gente começou com algumas técnicas aqui, né? A primeira parte que a gente começou a fazer mais forte aqui foi a produção de compostagem, né? Usando os resíduos que a gente tem aqui na fazenda. Então começamos a usar os resíduos de batata, o resíduo de café, nas palas de café. Começamos a fazer a compostagem e de uma forma mais profissionalizada em volumes maiores. E aí daí foi seguindo com as outras medidas, né, em busca da agricultura regenerativa. Então, preservação ali do meio da rua de café sempre recoberto, nunca mexer no meio da rua do café para evitar o revolvimento do solo, né, o uso de plantas de cobertura no meio da rua do café. Aí começamos a usar uma quantidade maior do composto orgânico, diminuindo o fertilizante químico. Aí, há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, nós montamos uma fábrica de insumos biológicos aqui na fazenda. Então, a gente faz fungos, bactérias, leveduras aqui na fazenda, com o objetivo de fazer aplicações com redução do uso de químicos. Começamos a usar mais intensamente também o pó de rocha, né? Então, os pós de rocha, que são rochas moídas sem processo químico, para também tentar diminuir o uso de fertilizantes químicos. Então, foi um processo que vem vindo de uns 4 anos para cá. Há uns 6 meses atrás, um cliente nosso da França, de café, perguntou se a gente fazia agricultura regenerativa aqui. Nós falamos, a gente está fazendo, nós já estamos no processo. Mas vocês têm certificação? Não, certificação não temos. Não, então tenta conseguir uma certificação. Aí nós fomos atrás conhecer quem que era a empresa que fazia essa certificação e corremos atrás. E em dezembro de 2021 a gente conseguiu a certificação de agricultura regenerativa para o café.
Tá certo. Agora, uma pergunta que eu te faço é a questão dos desafios, né? Vocês trabalham aí já com esse tipo de agricultura sustentável já há mais ou menos 3 anos, como você colocou aqui pra gente, mas principalmente nessa região aí onde você está localizado, em Patrocínio, em Minas Gerais, e outras regiões também aí que é produtora de café no sul de Minas, sofreu muito nos últimos 2 anos com a questão de estiagem, com a questão de depois veio aí as queimadas. Passou as queimadas, veio outra vez estiagem, depois veio as geadas. Como foi passar por todo esse processo de intempérie climática trabalhando com agricultura totalmente sustentável? É um desafio maior para vocês passar por cima de tudo isso? Eu acho que não, nesse sentido não. Eu acho que as práticas que a gente está adotando acaba fazendo que as plantas até sintam menos esses efeitos climáticos, sabe? Então, eu acho que não foi nesse sentido. Nós tivemos um problema muito grave aqui o ano passado com a geada aqui no nosso município de Patrocínio, ela foi muito severa, foi acho que a maior geada que já passou por aqui, e pegou aí uns 40% do café do nosso município foi atingido pela geada com danos mais severos. E no meu caso, nós tivemos um dano mais ou menos de uns 40% também da nossa área atingida pela geada. Então o impacto foi bem grande. E a seca para nós não foi tão severa, não foi um problema tão grave, porque o meu café, né, o nosso café aqui da Agrobelone é todo irrigado. Então, acaba que a gente conseguiu manter a irrigação do café, então nós conseguimos amenizar aí o efeito da seca. No nosso caso, o maior efeito foi da geada mesmo. Bom, e dentro desses 40% aí que você sofreu de impacto, mesmo assim você conseguiu atender a demanda aí dos seus clientes, principalmente com o café certificado? Não, o que aconteceu foi o seguinte, né, o impacto da geada do ano passado, de 2021, vai ser sentido agora na safra em 2022. Então, a nossa safra, no meu caso, minha produção está aumentando bastante, porque estão entrando áreas novas em produção. Então, teoricamente, não vai cair minha produção de 2022 em relação a 2021. Mas, na prática, cai porque a nossa previsão era um aumento de safra bem grande, né, que vai ser castigado aí pela geada. Então, minha produção de 2022, que ia ser o dobro da de 2021, na verdade, vai ser praticamente a mesma de 2021. Então, vamos ter impacto, sim, vai diminuir a oferta de café. Tá certo. Agora a gente volta a falar da certificação, porque, de fato, aqui para o Brasil é uma questão inédita, né? A AgroBelone fazendo história, fazendo parte da história do café brasileiro, que já é muito grande por si só, e agora com essa certificação aí de cafeicultura regenerativa. Quando você conversou com esse cliente que você citou aqui pra gente, que ele te abriu os olhos para isso, o que você de fato buscou para trazer essa certificação e o que ela representa no mercado para quem você vende aí o seu café? Que tipo de portas que ele abre diferente do que o convencional? Então, esse assunto da agricultura regenerativa está muito comentado, né? Assim, é uma coisa que está se falando muito nos últimos meses aí, em todos os lugares que falam sobre agricultura, a gente escuta falar isso, né? E no nosso caso, a gente foi meio assim, coincidência. Quando o cliente me questionou, que eu fui pesquisar, tinha acabado de sair uma reportagem sobre o grupo Scheffer, que é um grupo grande de produção de soja do Mato Grosso, que tinha conseguido a certificação de agricultura regenerativa em soja. Então eu li a reportagem, vi a empresa, né, que eles tinham certificado, imediatamente já entrei em contato com a empresa e já começamos a desenhar aí o processo de fazer essa certificação. Então acabou que foi até rápido, entre o questionamento do meu cliente e a obtenção da certificação, eu acho que deve ter dado uns 5 meses, 4 meses, 5 meses. Então foi até relativamente rápido. O que acontece? Quando a certificação saiu para mim, na verdade eu já tinha vendido todo o café, porque ela saiu em dezembro de 2021 e eu já tinha vendido todo o meu café da safra de 2021. Então, os impactos comerciais a gente vai ver agora na safra de 2022. A gente já tem alguns pedidos de clientes que querem usar esse certificado da agricultura regenerativa e vão agregar valor neles. E está tendo muita ligação, muita pergunta, todo mundo querendo entender, né, o que é essa agricultura regenerativa. Então, assim, está tendo bastante conversa. Vamos ver o que isso vai agregar
de negócios e de valor no nosso café, mas eu acredito que vai ter uma agregação boa de valor. Ô, Fernando, agora uma questão interessante, porque quando a gente vai ver esse tipo de avaliação, para chegar nessa certificação, é algo que leva muito tempo. Os produtores muitas vezes desistem até mesmo quando a gente vai para aquela parte mais orgânica, porque são muitos ali os desafios que ele tem que fazer, as adaptações que ele tem que colocar na propriedade para ter os selos aí orgânicos. Quando a gente fala da cafeicultura regenerativa, você citou para a gente que em 5 meses estava pronto. Mas isso devido ao trabalho que você já fazia, você já começou a sua lavoura de café justamente com esse tipo de agricultura. De onde saiu esse cuidado, esse interesse pelo bem-estar da terra? Isso também já faz parte aí da AgroBelone? Então, na verdade, a gente sempre buscou a sustentabilidade, né? Isso aí é uma busca eterna, né? A gente está sempre tentando, porque a gente, como produtor, também a gente quer que o nosso negócio seja mais sustentável. Todo mundo quer, né? Não é só o nosso cliente, nós, como produtores, também. Se a gente pudesse fazer um negócio 100% sem uso nenhum de químico, por exemplo, com certeza a gente ia querer, né? Só que a gente aprendeu a trabalhar numa agricultura diferente. Aí, há uns 5 anos atrás, a gente teve contato, nós fomos visitar algumas propriedades que já estavam começando com esse trabalho de uso de bastante compostagem, né, uso de insumos orgânicos, né, tanto de fertilizantes como de insumos químicos, defensivos. E aí a gente conheceu, contratamos uma consultoria e começamos a implantar na fazenda. Então, nós começamos lá atrás. Na verdade, a certificação foi rápida, porque eu já estava enquadrado. Na verdade, quando a gente contratou a empresa de consultoria, a gente fez um checklist do que eu já estava fazendo aqui. Na verdade, eu já estava praticamente 100% enquadrado na agricultura regenerativa. Mas é um processo, como eu te falei, vem vindo lá de trás, né? A gente começou com manejo de fertilizantes orgânicos, com plantas de cobertura, evitando revolvimento do solo, né? Então, todas essas medidas já vinham sendo feitas há um tempo já, né? Ô, Fernando, é interessante a gente citar essa questão porque os produtores eles acham que demora muito essa mudança, né? E muitas vezes também é muito, podemos dizer assim, colocado como se fosse um mito mesmo de fato, que dá para se produzir com qualidade em grande escala, mas trabalhando com a cafeicultura ou com qualquer outro tipo de agricultura sustentável. Vocês da AgroBelone é um exemplo vivo disso, tanto que no segmento do café é a primeira empresa aí a nível mundial a receber essa certificação. Isso mostra que a nossa agricultura daqui para frente, daqui para o futuro, ela pode sim de fato ser sustentável. Você muito bem disse, não dá para ser totalmente, porque tem coisas que não dá para você fugir. Mas grande parte dela você acredita que pode ter essa mudança? Eu acredito muito e eu estou vendo, sabe? Aqui não é assim, nós fomos o primeiro a ser certificado, mas aqui na região já tem vários agricultores que eu conheço, amigos, que já estão fazendo essa agricultura. Então não é uma coisa nova, assim, tá todo mundo correndo atrás disso. A gente teve o prazer, né, e a honra de ser o primeiro a ter a certificação, mas aqui na região já tem vários agricultores correndo atrás disso, né? Por exemplo, o não revolvimento do solo, o uso de plantas de cobertura já está bem consolidado na nossa região. Então não é coisa nova, né? O que eu acho que vai se consolidar mais vai ser a tentativa aí de diminuição dos fertilizantes, né, e dos insumos químicos, né, se conseguir ter uma diminuição para ter uma emissão menor de carbono, né, para ter um equilíbrio também no carbono. Então tudo isso vai cada vez melhorar mais. Eu tenho certeza disso. Bom, agora a gente está vendo aí uma situação atípica, né, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia, ela está impactando diretamente na questão dos fertilizantes que vêm aqui para o Brasil. Você tocou num ponto agora, Fernando, dessa sua última fala, muito interessante. E quando você começa a trabalhar a agricultura sustentável, principalmente a regenerativa, você vai diminuindo essa dependência de fertilizantes e principalmente aqueles que vêm de fora do país. Ou seja, muitos outros setores da agricultura vão sentir esse impacto daqui para frente, porque alguns produtores já trabalham aí com preocupação. No caso aí de vocês da AgroBelone, vocês não têm essa preocupação, porque você já trabalha sem. É mais ou menos desse viés também, auxilia na hora das tomadas das decisões também, e principalmente no cultivo da próxima safra? Não, com certeza, acaba que ajuda bastante, sabe? A gente não conseguiu reduzir 100% o uso do fertilizante químico.
mas a gente reduziu bastante, né? E a vantagem da gente fazer a compostagem é que você consegue usar algumas fontes de nutrientes que, se você usar direto na lavoura, ela vai demorar muito para ter resposta. Mas através do processo de compostagem você consegue liberar esses nutrientes de uma forma mais rápida. Então, com isso a gente consegue uma redução de custo bem grande, né? Você consegue aplicar alguns nutrientes como potássio, como magnésio, como fósforo, com um custo bem mais baixo do que você usar o químico. Isso dá bastante diferença. Era justamente outra questão que eu ia colocar para você agora, que é a diminuição nos custos aí da produção. Porque geralmente quando a gente fala disso, de partir para esse viés sustentável, a gente ouve muito falar que pode até encarecer ainda mais a produção. E pelo jeito, o que você está colocando para a gente é bem pelo contrário. Você já consegue notar isso? Eu não falo nem das outras culturas que você já administra aí dentro da empresa, voltado propriamente para o café. Você já sente essa diminuição aí de valores de produção relacionados a outros fazendeiros aí perto de você que trabalham de modo convencional? Não, vai ter uma redução, sim. Os processos que a gente implantou aqui, né, para fazer a agricultura regenerativa, vai ter algumas coisas que às vezes você vai gastar mais. Por exemplo, como a gente faz bastante planta de cobertura, acaba que anualmente a gente compra semente, faz um plantio no meio do café, então acaba que incrementa um pouquinho o custo por esse lado. Mas como a gente está tendo uma diminuição significativa do uso de insumos químicos, tanto de fertilizante quanto de defensivos, acaba que essa redução também vai ter um impacto muito bom. Aqui no nosso negócio, o nosso custo deve cair na faixa de 10 a 20%, mais ou menos, no total. Mas a longo prazo, o que acontece? Esse tipo de agricultura, à medida que ele vai equilibrando mais o solo, equilibrando mais a planta, a tendência é cada vez você ter menos problema com pragas, com doenças. Então, isso vai levar também a uma diminuição maior ainda no futuro com o uso desses insumos, né? Então, eu acho que o custo vai caindo gradativamente. Bom, agora tem uma questão também que eu pude ver aqui. Aumentou de alguma forma a produção, porque vocês fizeram um cuidado do solo um pouco diferente. Você reduz aí o gasto da produção, o gasto, eu falo de custeio mesmo para produzir. Mas e a produtividade do grão? Você conseguiu sentir alguma diferença quando optou aí por trabalhar de forma regenerativa, cuidando mais do solo, tendo atenção aí com as boas práticas agropecuárias? Por enquanto não teve um aumento ainda não, mas a gente já estava num patamar de produtividade bem acima da média. Sabe que, como eu disse, né, nossas lavouras são todas irrigadas, né, a gente fazia um tratamento bem intensivo nelas, então a produtividade nossa era muito boa. Mas não teve nem queda por enquanto, nem aumento. A gente está com a produção mais ou menos no mesmo nível, só que com um custo um pouco mais baixo. E como eu te falei, eu acredito que no futuro esse custo vai abaixar mais ainda, né? Porque eu acho que esse processo ele vai se retroalimentando e a tendência é cada vez mais você ter menos problemas e, consequentemente, gastar um pouco menos. Muito bem. Outro ponto também interessante, né, que nós começamos a falar lá no início da nossa conversa, é no valor que isso pode trazer para o mercado, né? A partir de um cliente seu de fora do país, despertou isso, ou seja, vocês já começam a perceber que, não sei se já essa demanda já é uma coisa do mercado interno, mas externo já tem essa procura por alimentos aí mais saudáveis. E o café também é uma dessas questões. Você vê que, de fato, você citou um cliente francês, mas outros países também pode abrir o leque aí para esse tipo de grão da cafeicultura regenerativa? Com certeza, tá tendo procura de todos os mercados. É óbvio que os mercados europeus, por exemplo, já tem o consumidor acaba sendo mais exigente, né, vai ter uma demanda talvez um pouco maior. Mas todos os mercados de todos os países que compram aqui da nossa região estão consultando, estão perguntando, estão querendo entender, estão querendo visitar a gente para entender o que a gente está fazendo. Então, com certeza, vai ter demanda sim. E como eu disse, na agricultura regenerativa, está sendo muito comentado, muito falado, né? Se for pegar aí nos jornais, revistas, televisão, programas de agricultura, praticamente todos estão falando sempre sobre agricultura regenerativa, né?
Tá certo, a gente não consegue fugir desse tema, infelizmente, que é quando a gente fala aí da questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós tivemos aí nos últimos anos uma crescente busca pelo café brasileiro por esses dois países, né? A Rússia é o segundo país que mais compra café da gente, principalmente os solúveis, a Ucrânia é o sétimo. Como é que vai ficar essa questão de mercados aí para esses dois países e para os outros também? Vocês aí da cafeicultura temem um entrave de mercado para exportar essa safra que está sendo colhida? Então, está todo mundo fazendo essa pergunta, né? Porque não está dando ainda para quantificar o impacto, né? Está todo mundo com medo, né? Porque a Rússia e a Ucrânia são importantes compradores de café brasileiro, né? E também no mundo tem um peso até razoável no mundo, né? Então, assim, está todo mundo se perguntando o que vai acontecer com esse conflito, né? Aonde que isso vai chegar, né? Eu não tenho a gente ainda não tem uma resposta, né? Se esse conflito durar pouco tempo, eu acredito que não vai ter um impacto tão grande, né? Agora, se esse conflito se estender por muito tempo, talvez esse impacto pode ser significativo, né, para a safra nossa de 2022 e para frente também. Ô Fernando, e outro gargalo também assim que é muito colocado quando a gente conversa com outros produtores e também com alguns especialistas do setor cafeiro aqui no Brasil Café é justamente a questão de logística, né? Falta muitas vezes os contêineres para poder exportar o café, depois os navios também aí vêm com condições um pouco mais abaixo do que o esperado, as tarifas portuárias são muito grandes, o frete no Brasil é muito caro. Você como produtor de café, você acha que ainda precisa de melhorar essas questões e para poder aumentar a demanda de exportações de café aqui do Brasil, apesar de ter sido grande. A gente vem registrando aí nos últimos 3 anos de recordes por aqui dentro da questão de exportação do café. Mas esse número ainda pode ser melhor se melhorar aí essas condições? Então, onde eu tenho mais convívio, né, que é na cooperativa que a gente faz parte, que é a Expocacer, aqui em Patrocínio, a gente vê que está tendo um pouco de dificuldade, mas não está limitando os embarques. Às vezes atrasa um pouquinho, mas eu acho que limitação de embarque por causa disso não está tendo, não. Eu acho que até porque o mercado de café está um pouco oferta, né? Então, eu acredito que isso não. Mas se o conflito continuar e começar a gerar impactos paralelos, né, pode prejudicar a exportação de café brasileiro, sim, né? Acho que pode gerar impactos negativos aí para a nossa exportação de café, né? Bom, nós estamos encaminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, Fernando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, agora para você mesmo de fato, em nome aí da AgroBelone, a importância de receber essa certificação, sendo a primeira empresa da cafeicultura receber esse certificado de cafeicultura regenerativa e também deixar sua mensagem para os outros produtores, porque quanto mais empresas tiverem com certificado, mais bem visto vai ser aí o nosso café lá fora, com certeza vai agregar ainda mais valor de mercado, que você pode deixar de mensagem para todos. Então, primeiro, para a gente é um grande orgulho, né, a gente ter conseguido essa certificação, né? É legal que vem mostrar que o trabalho que a gente vem fazendo está dando resultado, né? E para o produtor que quer fazer isso, a mensagem é que não é complicado. A gente tem que virar um pouquinho a chavinha, né? Aquela chavinha que a gente vem do que a gente vem fazendo há muito tempo, né, atrás aí, né, e virar a chavinha e falar assim, não, vamos fazer um pouquinho diferente e vamos nos adaptar. A vantagem é que já tem alguns produtores fazendo com bons resultados. Então é fácil, vamos visitar outros produtores que já estão fazendo e vamos ver o que eles estão fazendo e vamos fazer também. Então eu acho assim, eu acho que é um processo sem volta. Eu acho que esse processo de agricultura regenerativa, de agricultura sustentável, eu acho que não tem retorno, é uma coisa que só vai para frente. Eu acho que não tem chance de voltar para trás, não. E a gente, como produtor, nós temos que nos adaptar, né? Os nossos clientes querem um alimento mais sustentável e a gente vai ter que correr atrás de oferecer esse alimento mais sustentável para o consumidor. E para a gente também come alimento. Então, para a gente é muito bom a gente comer um alimento mais sustentável. Com toda certeza. Você falou aí muito importante, Fernando, da questão de visitar, de conhecer o que os outros produtores estão fazendo. Se alguém tiver interesse em conhecer vocês e da AgroBelone, o que pode fazer para entender um pouco do que é feito aí na sua propriedade? A gente está à disposição, a gente gosta muito de receber produtores na fazenda, porque é uma troca de ideias, você sempre está aprendendo, né? Um está ensinando o outro.
porque um vai contar para o outro o que está fazendo, as experiências, então um aprende com o outro. Isso é uma grande coisa da agricultura, né? A agricultura não tem aquele negócio da concorrência, né? Igual tem alguns setores industriais, às vezes que ninguém pode visitar ninguém. Na agricultura, eu não tenho medo de concorrência, porque todo mundo está junto, né? Um ajuda o outro e todo mundo vai para frente. Com toda certeza, viu, Fernando? Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, de contar aí um pouco da história da AgroBelone. Parabéns aí pela certificação Cafeicultura Regenerativa. Isso engrandece ainda mais o setor do café aqui no Brasil. E conte com a gente aqui do AgroMais para estar sempre divulgando aí as ações que são positivas para o nosso setor do café. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Precisando da gente aqui, é só chamar. Tá certo? E você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do AgroMais. É claro que a gente se encontra. Até lá!